Ah, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. Ai, o melhor presente de todos. Crianças, vocês estão aqui de novo? Que surpresa ótima, que bom ver todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Muito bem. Vocês ouviram falar de algum presente? Eu recebi 2 presentes. Presente de arqueólogo, tá? Arqueólogo, aquele que estuda as coisas antigas. Recebi 2 presentes de uma amiga muito importante. E essa minha amiga me deu objetos valiosíssimos. Sabe por quê? Porque eles também estão nas histórias lá da Bíblia. Isso mesmo, isso mesmo. Você já tá pegando o jeito comigo, né? Vamos estudar mais uma vez uma história bíblica. Na verdade, é a história sobre esse objeto que a gente vai ver. Na verdade, são 2 objetos. Vocês querem ver eles agora ou depois? Depois, vai. Eu vou falar um pouco sobre a história. E aí depois eu falo dos objetos. Mas antes de começar mesmo a história, eu lembrei de uma coisa que me deixou meio triste. Meio magoado. Algumas dificuldades. Você já passou por alguma dificuldade? Alguma coisa que te deixa triste, que te deixa emburrado? Você já se sentiu sozinho, sem ninguém? Ou você já sentiu alguma necessidade muito grande, como muita fome, muito sono? Você já ficou até às vezes desesperado por conta disso? Você já pensou que um dia, por alguma coisa estivesse acontecendo, tá chovendo muito, tá garoando muito, tá trovejando, ai, mó tempestade, ou tá ventando muito, tá acontecendo alguma coisa, você achou que ia morrer num acidente? Já achou que ia morrer? Pois a nossa história ela tem um pouco a ver com isso, sabia? Então vamos começar a nossa história, mas antes nós vamos orar. Então, pegue as mãozinhas e vamos orar. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor nos faça entender o que a sua palavra vai falar para o nosso coração. Nos faça aprender em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar, criançada. Muito bem. Hoje a gente vai falar de como Deus ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele te ajuda? Porque ele me ajuda muito. E eu sei que ele te ajuda também. Muito bem. Antes de tudo, lembrando, o que eu sou? Eu sou um arqueólogo. Eu estudo as coisas antigas, os objetos, os lugares antigos, a Mesopotâmia, a Itália, o Egito e o povo de Israel, lá em Israel. Mas a gente vai falar de um objeto hoje, então a gente tem que pegar o contexto histórico, como sempre. Contexto histórico é toda a história, o que aconteceu antes do que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Bem, eu vou falar até de coisas que a gente já viu em outras aulas, então presta atenção e vê se você lembra comigo. Vocês lembram do rei Davi? Aquele rei ruivo, era baixinho, matou o gigante, aí depois de um tempo ele brigou com Salomão, porque ele servia Salomão muito bem, mas Salomão ficou com medo dele, toda aquela história. E aí depois ele virou rei porque Deus queria que ele fosse rei. Então, esse rei mesmo, ele era um rei segundo o coração de Deus, teve um reinado ótimo, teve as suas falhas sim, mas a maioria do tempo ele estava na presença de Deus. Passou o reinado dele, veio seu filho, um homem muito, muito, muito sábio, o Salomão. Ele também foi um rei muito bom, só que no fim da vida de Salomão, Salomão fez coisas muito erradas. Salomão ele começou a ter muitas mulheres para si, muitas concubinas, que são mulheres mesmo, não só esposas, mas outras mulheres para servi-lo. E isso não foi muito bom, porque essas mulheres
elas não eram do povo de Deus. Eram mulheres de outros povos e Deus já tinha falado com o povo de Israel. Eu não quero vocês tendo nenhuma amizade com os outros povos, não. Eu quero que vocês sejam o meu povo. E os outros povos, eles não me adoram, eles não gostam de mim. Deus já tinha avisado, mas Salomão ele errou. Ele pecou. E por conta disso, por elas serem de outros povos, elas trouxeram outros deuses, outras religiões, outros ídolos. Isso fez com que o reinado de Salomão no final fosse uma tristeza. E a partir disso, Deus falou que ia quebrar o resto dos reinados. E por conta disso, a gente vê que lá em 926 a.C., aproximadamente, o reino do norte e o reino do sul se dividem. Como assim? Era um reino só. Mas por conta da desobediência, Deus fez eles se separarem em 2 reinos. 10 tribos ficaram aqui em cima, que é o reino do norte, ó, norte e sul. E 2 tribos ficaram aqui embaixo. E esse foi chamado Reino do Norte, Israel, e esse foi chamado Reino do Sul, Judá. Foram passando os anos, depois que Salomão morreu, veio seu filho, só que aí começou o Reino do Norte, com outros reis que não tinham nada a ver com a linhagem de Salomão, e o povo parou de adorar Deus. O povo esqueceu de Deus. O povo começou a fazer o que queria, começou a fazer de tudo, adorava outros deuses na cara dura, sacrificava outros deuses, acreditava somente nos outros deuses e Deus tinha ficado de lado. Muito triste. E bem, isso aconteceu tanto no reino de Judá quanto no reino do norte, Israel. Bem, mas a nossa história ela se passa aqui, ó, no reino do norte, em Israel. Muito bem. Então, agora, depois do contexto histórico, eu preciso só falar mais uma coisa. A idolatria era muito grande no reino de Israel. Muito. Pensa assim, muito, muito mesmo. Idolatria é adorar outros deuses a não ser Deus. Vocês lembram qual que é o primeiro mandamento? Isso mesmo. Espero que você tenha falado. Mas o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas você acredita que o povo de Deus não estava mais ligando para isso? Estava adorando outros deuses numa boa, se misturou com outros povos e isso é só tristeza. Bem, mas esse é o cenário onde estamos. E agora a gente vai entrar na nossa história. Bem, o reinado de Acabe. Acabe era o rei que estava reinando em Israel nesse período. A gente vai ler agora o versículo 29 do capítulo 16 de 1 Reis. Então, 1 Reis 16, 29. Eu abri aqui, vocês podem pausar se quiser o vídeo, mas eu vou ler. De fato, só um minutinho, que eu me perdi, ó, estava aberto em outro texto. Pronto, agora sim, muito bem. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º, no ano 38, tá bom? 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Só que agora presta atenção. Ele era um rei, mas olha o que ele fez. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Antes de Acabe já tinham vindo outros reis muito ruins, que sacrificavam aos ídolos, que faziam postes ídolos, faziam mais imagens, muitas imagens, tudo do ruim e do pior. Mas depois de Acabe ficou pior ainda. Muito, muito ruim. Muito ruim.
ele fez ídolos, ele colocou mais casas de adoração aos outros deuses, mais monumentos. E não só isso, ele ainda casou com uma mulher. Não, sabe aquela mulher chata? Sabe? Eu sei que você sabe, aquela mulher chata mesmo. Ele casou com uma mulher ímpia, que não adorava a Deus, e ela era chata, o nome dela era Jezabel. Ela era tão ruim que ela perseguia os profetas de Deus e matava eles. Ela era muito ruim. E esse era o rei de Israel, o rei Acabe. E por conta de todas essas atitudes que aconteceram, que Acabe fez com o seu reinado, Deus mandou um castigo para todo aquele reino que estava pecando. Não era só o rei que estava pecando, mas todo o povo junto. E a gente vai ver isso lá em 1 Reis 17:1. Vamos abrir comigo. 1 Reis 17:1. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você leu comigo? Ele disse que não ia chover mais durante anos. Não era um dia, uma semana, uma hora, um mês. Eram anos, muito tempo. Se a gente já não aguenta São Paulo, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquá, que chove mais ou menos assim, pelo menos umas 10 vezes no mês. Imagina não chover por anos. É muito tempo. Mas esse foi o castigo. Porque antigamente, a maioria da alimentação deles, da comida que eles tinham, era tudo de planta, era plantado, era o que eles plantavam, eles colhiam. E a chuva ajudava a regar, né? Então, por isso, era muito preocupante e não iria mais chover. E, meu Deus, quanto tempo seria que isso ia acontecer? E Deus falou para Elias algumas coisas. Vamos ler comigo? É o verso 2 ao verso 7. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus avisou o Elias, que era profeta dele, de que ia ter uma seca grande e difícil. Então ele falou: olha, sai daí, vai para um lugar onde ainda tá bom, onde estava tudo bem ainda. E ele foi para esse lugar lá no ocidente. E os corvos, Deus mandou esse sustento para ele. Olha que incrível. Deus mandou corvos, assim como lá quando o povo de Israel estava no deserto, Deus também mandou corvos que traziam comida para Elias. E Elias bebia da água, tinha um riozinho lá perto. Só que foi passando o tempo, a água foi secando. E a água acabou. E estava super crítica a situação. Nem alimento mais ele tinha. O que iria acontecer? Meu Deus. Será que só Elias estava passando dificuldades? Ou será que não tinha mais gente do povo inteiro? E tinha. Tinha mesmo. A gente vai ler agora o verso 8 ao verso 12. Vamos ler? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse:
traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha que situação difícil. E lembra que eu falei dos objetos? Porque eu sempre trago os objetos. Essa é a linda panela. A panela onde estava a farinha. Mas vocês vão entender que é uma farinha um pouco especial. Essa é a panela. E a botija, que fala ali no texto, a gente pode traduzir como uma jarrinha que derramava... Eu não posso derramar, né? Derramava azeite. Então aqui tinha farinha e aqui tinha o azeite. E era com isso que eles faziam o pão. Mas não é qualquer botija, não é qualquer panela, não. E vocês vão entender por quê. A mulher aqui, ela ficou muito triste de falar para o Elias. Elias, o teu Deus fez a situação toda difícil e por isso eu não posso te dar comida, porque eu só tenho comida para mim e para o meu filho. Ele só tinha uma pouquinha farinha, pouquinho azeite, só ia dar mais um pãozinho para a viúva. A viúva é aquela mulher que já perdeu o marido, que o marido morreu. Para a sua viúva e para o seu filho. Eles iam comer aquilo e iam morrer. Mas não ficou assim. Não ficou assim. O que você faria se alguém te pedisse, numa dificuldade, numa situação onde você está precisando de alguma coisa, mas alguém está numa situação ainda pior? O que você faria? A mulher, ela ficou triste de não poder dar o pão. Mas sabe o que vai acontecer? Não sabe, né? Então deixa eu te contar. Vamos lá. Agora a gente vai ler o versículo 13. Presta atenção. Elias vai dizer uma coisa muito importante à mulher. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Ele disse assim para a mulher. Olha, você disse que você vai fazer esse último pãozinho para você e para o seu filho. Antes de você fazer isso, faz para mim o meu bolinho. Faz para mim o meu pãozinho. Pequeno. Faz. Mas sabe por quê? Vamos continuar o texto, verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua jarrinha não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que incrível! Olha que demais! Deus, ele ia providenciar, ele ia dar, ele ia fazer com que aquela farinha se multiplicasse toda vez, para que até os anos, lembra que eu falei que ia ficar anos sem chover? Até passarem os anos sem chover, não ia faltar nem azeite nem farinha para aquela viúva e para o seu filho. Então, depois dela ouvir isso, ela obedeceu. Ela fez o pão bonitinho, fez o pão, e é por isso que aquela panela ali e aquela jarrinha são tão importantes. Porque Deus sempre estava lá, mostrando o seu amor enquanto ele multiplicava, enquanto ele não deixava acabar toda aquela farinha e aquele azeite. Bem, então, ela foi, obedeceu, fez o bolinho e depois fez para sua família, né? Depois ela fez para ela e para o seu filho. Eles comeram e olha que grande milagre.
no meio da dificuldade tão difícil, e era esse o tema da nossa aula. No meio da dificuldade, estava tudo um desastre, estava tudo difícil, mas Deus foi milagroso. Mas podia terminar por aqui, né? Ia ser tão lindo, maravilhoso, mas não é assim que termina, não. Sabe o que aconteceu? Você não tem ideia. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Versículo 17. Olha só. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. A mulher já era viúva. Lembra que eu falei o que é viúva? Viúva é quem o marido já morreu. A mulher já era viúva. Estava passando fome e necessidade para manter ela e o filho vivos. Graças a Deus, Deus mandou Elias e Deus que fez o milagre de multiplicar a farinha e o azeite. Mas depois disso o filho dela ficou doente e morreu. Imagina o coração, imagina a tristeza. Olha a dificuldade que essa mulher passou. E ela até questionou Elias. Ela falou: por que seu Deus está fazendo isso comigo? Você que está trazendo a morte para mim. Ai, eu estou muito triste, estou muito brava. Ela ficou muito triste. Mas, mesmo assim, o Elias ele se preocupou com ela. E ele orou. Ele orou a Deus. Ele orou. Ele foi buscar a Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está lá no verso 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva em que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Ele ficou preocupado com a viúva. Ele sentiu pena, ele sentiu preocupação, empatia. Empatia é uma palavra nova talvez para vocês. Mas empatia significa se colocar no lugar do outro. Quando você vê seu amiguinho ali chorando ou sozinho no canto, você acha que ele está feliz? Não, né? Sabe por que você não acha que ele está feliz? Porque você se coloca no lugar dele. Você não queria estar triste assim. E sabe o que você faz? Você chega perto dele, você fala com ele, você interage com ele, tenta entender por que ele está triste. E tenta deixar ele feliz. Mas então, o Elias orou, preocupado, porque a mulher já estava passando tanta dificuldade. Senhor, por que mais uma dificuldade? Mas Deus tem propósito para todas as coisas. E vocês vão entender o propósito de tudo isso aqui. Aconteceu uma coisa. Elias não ficou parado, não. Elias era profeta do Senhor, então ele agiu. Eu vou ler o 21 agora. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, sobre o corpo do menino. Ele se estendeu sobre o corpo do menino. Ele ficou em cima mesmo do corpo do menino. Ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele, que ele volte à vida. Senhor, dá vida de novo para esse menino que morreu, ressuscita ele. E vocês não acreditam. Para Deus há algo impossível? Não. Nada é impossível para Deus. E vamos ler o verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Que alegria! Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus que dá a vida. Ele deu vida para esse menino que tinha morrido. E ele levou até a mãe. E agora?
a gente vai ver como todas as coisas têm um propósito. Muito bem, vocês lembram que eu falei que a mulher já tinha sofrido tanto, mas tanto, mas tanto? Por que ela ia sofrer ainda mais? Sabe por quê? Ela precisava passar por todo esse sofrimento para entender o que ela vai entender no verso 24, que eu vou ler aqui com você. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A mulher, a viúva de Sarepta, ela creu no Senhor depois de passar por toda aquela dificuldade. Ela só conseguiu ver a mão poderosa de Deus através daquela dificuldade. Isso fez ela crer. Crer que só aquele Deus poderoso, aquele Deus que age nas nossas vidas, Ele é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que consegue multiplicar o azeite, a farinha. É o Deus que nos dá nova vida. Ele é o Deus que mandou o Filho que era perfeito, que não tinha pecado nenhum. Qual que é o nome dele? Isso mesmo, Jesus. Esse mesmo Deus que teve poder para multiplicar a farinha, o azeite. Esse mesmo Deus mandou o Filho, um Filho cheio de poder, o Filho que também é Deus, o Jesus que é Deus, Cristo, o Deus, o Verbo encarnado, que também multiplicou pão, multiplicou peixe, que ressuscitou mortos. Esse Cristo que nos dá a nova vida. E é através dele que nós podemos crer. Assim como ela creu. Ela creu que aquele Deus, o Deus que deu nova vida para o filho dela, o Deus que multiplicou toda aquela farinha, aquele azeite, aquele Deus era o Deus verdadeiro. E nós precisamos crer nesse Deus. Tá, mas eu creio em Deus, e aí? Agora é prática. Você tem que viver para Ele. Você tem que buscar fazer a vontade dEle. Você tem que estar sempre, caminhando para fazer a vontade de Deus. Onde que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Lá está escrito o que é certo e o que é errado. E pecado não é bom. Pecado é totalmente errado. E nos afasta de Deus. Nós temos que buscar estarmos cada vez mais próximos dele. Não pecando, mas obedecendo a sua palavra. Mas tá, e depois de tudo isso, o que a gente consegue aprender, ô Gregório? Muito bem, vamos ver? Quero que vocês abram no Salmo 54, no versículo 4. Salmo 54, no versículo 4. Vamos ler comigo? Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Deus, Ele não sustentou a vida de Elias quando ele teve que se isolar por conta da seca. Ele não mandou corvos para trazerem comida e ele bebia água do rio. Esse é o Deus sustentador. O Deus que multiplicou a farinha, o azeite de uma viúva e de seu filho para que eles pudessem comer à vontade até que a seca acabasse. Esse é o Deus que cuida de nós. É o Deus que te dá comida hoje. Daqui a pouco você vai comer talvez um frango, um macarrão, uma feijoada, um arroz. E tudo vem da mão de Deus. Esse é o Deus que te sustenta, que me sustenta. Que sustentou Elias e sustentou aquela viúva e seu filho. Esse é o nosso Deus. Outra coisa. Elias, ele ficou parado no seu cantinho,
ficou lá de boas, Deus mandou ele fazer uma coisa, mas ele ficou lá? Não. Elias, ele agiu. Elias, ele foi um proclamador da palavra de Deus. Ele foi fazer o que Deus tinha mandado. Ele obedeceu. O segundo ponto é: obedeça à vontade de Deus. Elias obedeceu à vontade de Deus. Nós devemos obedecer também. E uma das coisas que a gente tem que obedecer é o que está escrito lá em Marcos 16:15. Vocês podem abrir, eu vou falar aqui pra gente. Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. A gente tem que obedecer, porque Jesus nos mandou irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho. Ele não nos mandou a gente ficar parado no nosso canto, não falar com o nosso amiguinho, ou agora em tempos de pandemia, a gente não mandar uma mensagem talvez para o nosso amiguinho, ou falar até para a professora. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que agir. Elias, ele agiu. Ele não ficou parado esperando as coisas acontecerem. Ele obedeceu à vontade de Deus. E a terceira coisa é: Deus tem um propósito com o sofrimento nas nossas vidas. Você já se sentiu triste? Você já se sentiu mal, angustiado, até nervoso talvez? Deus tem um propósito com as dificuldades. Se você está passando por alguma coisa difícil, seja você não aguentar mais ficar em casa, ou a pandemia, ou uma briga, alguma coisa assim, saiba que Deus tem um propósito. E assim como o propósito do sofrimento que a viúva passou foi ela ser salva, ela acreditar em Deus, o sofrimento que nós passamos tem uma única razão para acontecer. Eles nos servem para nos aproximarem de Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês. A história de que Deus, Ele nos sustenta. Ele cuida de nós nas dificuldades. Muito bem, eu quero orar para a gente terminar. E aí vocês podem repetir aí na casa de vocês. Tá bom? Vamos orar, crianças. Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque nós te amamos e queremos viver somente para ti. Obrigado por nos sustentar, por nos dar a comida, por nos dar uma casa, por nos dar uma vida. Cuida de nós e nos abençoe para sermos obedientes. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Isso. Muito bem, criançada. Que Deus abençoe a vida de vocês e lembrem, Ele é o Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades. Beijos e até a próxima. O Gregório vai estar aqui estudando um pouco mais de arqueologia. Muito obrigado, viu? Abraços!